Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham agora através do canal do Centro Espírita Caridade e Fé no YouTube. Portanto, boa noite e um olá a todos que vierem assistir a esse vídeo. É com muita satisfação e honra que nós voltamos à tribuna do Caridade e Fé para fazer uma exposição acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, o que nos deixa muito honrado, mas também nos deixa tensos, porque é uma responsabilidade muito grande falar das coisas de Jesus. Nós que pequeninos ainda somos, apesar da altura, não nos sentimos na condição de transmitir ensinamentos de algo tão sublime, tão grandioso como Jesus. Mas é preciso que alguém faça essa tarefa. E fomos designados e nos dispusemos a fazer o nosso melhor dentro das nossas limitações. Nós estamos vivenciando no Caridade e Fé a parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda no capítulo 2, desse estudo que se repete todas as quintas-feiras ao longo de alguns anos. E nós estamos vivenciando o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje temos como tema o segundo tópico, que é a realeza de Jesus. Antes de iniciarmos a nossa exposição propriamente dita, nós pedimos licença para ler a passagem do Evangelho que Kardec baseou para fazer as exposições e a compilação no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma passagem do Evangelho de São João, contida no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade escuta a minha voz. Eis a passagem que norteia todo o capítulo 2 do Evangelho do Espiritismo, que tem o título Meu Reino Não É Deste Mundo. E o tópico que Kardec destaca é sobre a realeza de Jesus. Tópico este que me coube falar a vocês na noite de hoje. E quando a gente fala ou se refere à expressão realeza, nós nos remetemos à figura de um rei. E na cabeça de todos nós, quando a gente pensa em rei, a gente forma logo uma figura. A gente visualiza aquela figura dos reis que nós conhecemos através de livros de história, através de filmes. Aquela figura já de uma certa idade, quase sempre de barba e cabelos grisalhos, olho claro, expressões marcantes, sentada num trono, normalmente um trono de ouro, algumas vezes cravejado por pedras preciosas, num verdadeiro altar, num palácio gigantesco, luxuoso, sentado, quieto, apenas dando ordens, cheio de serviçais à sua volta, e a um simples gesto, a um simples olhar, dá ordens que são de imediato seguidas, respeitadas, executadas. E Kardec propõe no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a realeza de Jesus. E nos remete a um diálogo de Jesus com Pilatos.
relembrando um pouquinho a história de Jesus, o que precede a esse diálogo de Jesus com Pilatos, nós temos a passagem da vida de Jesus no episódio em que ele multiplicou os pães. Jesus e seus discípulos estavam em certo local e as pessoas tinham fome e eles tinham apenas alguns poucos pães, que notadamente não daria para alimentar todas aquelas pessoas que estavam onde Jesus estava. E Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães. Colocou em um cesto e multiplicou esses pães a um ponto que deu para alimentar mais de 5.000 pessoas. O Ayrton Alves, em uma palestra recentemente dada, nos explicou que não eram só 5.000 pessoas. Explicou que naquele tempo só se contavam os homens. Existiam 5.000 homens, mas junto a esses homens também tinham mulheres, crianças e idosos. Então 5.000 era uma pequena parte de toda uma população que estava em volta de Jesus. E Jesus multiplicou 3 ou 4 pães para alimentar talvez mais de 10.000 pessoas. E vendo aquele milagre da multiplicação dos pães, toda aquela turba que presenciou aquele ato fora do comum, fantástico, o glorificaram e disseram, gritavam: este realmente é o rei de Israel. E a turba queria agarrar Jesus para dar esse título, essa condição a Jesus. Queriam transformar Jesus num rei, tal como eles concebiam naquela época. E o que foi que Jesus fez? Ao perceber essa movimentação da população, querendo lhe colocar na posição de rei, Jesus se recolhe e vai para um monte orar. Já daí Jesus mostra aos seus contemporâneos, às pessoas que presenciaram aquele fenômeno, que o reino de Jesus não era um reino meramente material, mas um reino espiritual. Jesus não era afeto às questões de honrarias, não se importava com os títulos de nobreza que existiam naquela época e ainda existem hoje. E Jesus demonstrou, sem dizer uma só palavra, que não estava aqui na terra para receber títulos, receber congratulações terrenas. Simplesmente se recolheu e foi orar no monte. E ao longo de toda a sua história, ao longo de toda a sua passagem, quando encarnado aqui na terra, Jesus exemplificou que o seu reino não é deste mundo, porque Jesus não se ligava às questões materiais. O seu nascimento já é marcado por isso. O Messias, tão esperado, já anunciado pelos profetas, o rei de Israel, aquele que viria para libertar o povo de Israel do jugo romano, poderia e deveria, naquele tempo, nascer em berço de ouro, nascer em palácios. Mas Jesus escolheu nascer em uma manjedoura, rodeado de pessoas simples, humildes, rodeado de animais, já demonstrando que as coisas do mundo terreno não são as coisas de maior importância, não é o que é mais valioso para o reino de Deus. Mas mesmo assim, diante
de todos os fenômenos que Jesus realizou, diante do seu poder magnético de, num simples olhar, num simples gesto, conquistar as pessoas, trazer para junto de si, agregar todo um povo oprimido, todo um povo humilhado. Essas pessoas, os israelitas, começaram a ver na figura de Jesus um rei, aquele Salvador esperado que iria libertar o povo de Israel. E a notícia logo se espalhou de que o Messias, o rei de Israel, iria chegar em Jerusalém. E as pessoas esperaram Jesus à porta da cidade. E esperavam que adentrasse os portões da cidade a figura de um rei tal como eles conheciam. Aquela figura imponente, rodeado de serviçais, algumas vezes carregado em andores sob ombros de escravos ou de serviçais, no luxo, na riqueza. E Jesus entra humildemente, montado em um jumento, na maior humildade, na maior simplicidade possível. Porque Jesus, ao longo de toda a sua trajetória, de toda a sua peregrinação, divulgando a boa nova, semeando o seu evangelho, percorria as distâncias quase sempre a pé, rodeado apenas de seus discípulos. E as pessoas que esperavam aquela figura do rei imponente, esperavam com uma festa pronta, como a gente costuma dizer no tempo atual, se decepcionaram, porque não viram o rei de Israel esperado por eles. Não viram aquela figura que iria revolucionar o seu tempo, que iria se utilizar da força, da guerra, para tomar o poder e libertar o povo de Israel. E essa decepção fez com que aquele povo entregasse Jesus à crucificação. E é nesse momento que Jesus é levado a Pilatos. E tem esse diálogo tão conhecido, sempre lembrado nas Sextas-feiras Santas, quando sempre passa o filme da Paixão de Jesus. Pilatos pergunta a Jesus: és tu o rei de Israel? E Jesus não diz: sou eu o rei de Israel. Se dissesse, se contradiria em toda a sua lição de humildade. E devolve a pergunta numa retórica, dizendo a Pilatos: tu dizes que eu sou o rei de Israel. O importante é que nós possamos notar que Jesus veio a este mundo deixando a sua condição de espírito puro, a sua condição de espírito que já atravessou uma longa jornada de várias e várias existências, bilhões de anos, vencendo a escada evolutiva do espírito. Conforme a doutrina espírita, todos nós, espíritos, fomos criados por Deus, o Pai Criador, simples e ignorantes, assim como Jesus também foi criado. Mas Jesus já venceu várias etapas do caminho evolutivo do espírito e já havia alcançado a condição de pureza, já havia se desvencilhado, se libertado
de todas as imperfeições morais que a criatura humana detinha. E Jesus, Espírito puro que é, percebendo que a humanidade se perdia em meio a processos de apego às questões meramente materiais, que a criatura humana se distanciava de Deus, se distanciava do Pai de amor e bondade, resolveu voltar à Terra, resolveu vir à Terra, melhor dizendo, para ensinar a humanidade a percorrer o caminho de reencontro com Deus. Jesus, em sua infinita e imensurável luz, sua grandiosidade espiritual, teve que passar por um processo de, nós chamamos aqui, de apequeninação. O ser grandioso de uma espiritualidade sem mensuração para nós, criaturas ainda tão atrasadas, teve que se diminuir para poder voltar, poder vir à Terra e ensinar a humanidade, através dos seus exemplos, através de suas ações, através de suas pregações, conduzindo a humanidade ao caminho de Deus. O Espírito mais puro que nós conhecemos, que tocou este solo, que vivenciou experiências carnais como nós vivenciamos hoje. O dito Filho de Deus na terra não permitiu que o chamassem de rei. Simplesmente se doou à humanidade. Foi crucificado, açoitado, escarnecido, teve sua face cuspida, mas ensinou à humanidade, deixou o seu legado de mostrar a outra face, quando uma delas tenha sido agredida. De mostrar a outra face, a face do amor, a face do perdão. Veio nos ensinar que somente Ele, Jesus, é o caminho, a verdade, a vida. E realizou os ditos milagres, multiplicou pães, curou cegos, leprosos, aleijados, andou sobre as águas, acerenou a tempestade. Todos esses dons não poderiam vir de uma criatura que não fosse pura, que não fosse digna de nós realmente a chamarmos de rei. Aquele rei que nós olhamos em um pedestal e que respeitamos as suas ordens, que nós respeitamos e cumprimos as suas orientações, aquele rei que nós temos como referencial, a figura que baliza as nossas condutas, os nossos pensamentos. Jesus tinha atributos suficientes para ser considerado rei. Mas Jesus deixou bem claro que o reino dele não era deste mundo, porque Jesus não queria uma coroa, Jesus não queria um trono, não queria um cetro, não queria uma porção de terra delimitada para que ele pudesse mandar, desmandar. Jesus queria aquele tempo
e ainda quer hoje que nós possamos cumprir os 2 mandamentos em que ele resumiu toda a lei de Deus. Ama teu Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a si mesmo. Jesus não queria absolutamente nada deste mundo material, nem mesmo o reconhecimento. Mas o que Jesus pediu há mais de 2000 anos atrás e ainda hoje pede é que simplesmente nós, pelo menos, tentemos cumprir esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Eis a figura maior que nós devemos seguir, que nós devemos e podemos adotar como nosso rei. Mas o que nós percebemos na atualidade, e até mesmo ao longo de toda a história da humanidade, é que a criatura humana adota reis errados. Nós temos o rei do futebol, nós temos o rei Roberto Carlos, o maior cantor de todos os tempos. Nós temos o rei disso, o rei daquilo. Nós temos o rei do MMA. Nós temos o rei da cacimbinha. Conhece, não? Desconheça mesmo. Nós adotamos reis errados. O guia e modelo da humanidade é Jesus. Mas nós adotamos outros guias e modelos. Tem um rei da ostentação, funk de ostentação. E Jesus nos ensina o contrário: a humildade, a mansidão. Nós escolhemos, genericamente falando, nós escolhemos a Mamon. Nós escolhemos ao reinado do materialismo. Nós nos apegamos às coisas da matéria, uma roupa de marca. Nós nos apegamos a uma câmera que filma em HD, 4K, não sei mais lá o que. Nós nos apegamos a um carro de 140 cavalos de potência. O reino de Jesus não é deste mundo, mas do mundo espiritual. Naquele mundo espiritual em que nada do mundo material adentra. Esse corpo físico não adentrará o mundo espiritual, essa roupa, a minha carteira vazia também não adentrará o plano espiritual. Nada deste mundo material poderá adentrar o reino de Jesus. Somente os valores morais, os tesouros imateriais que nós cultivamos, que nós conquistamos ao longo de nossas experiências carnais, entrarão no reino de Deus, no reino de Jesus. Cabe agora a reflexão íntima de cada um. Como eu estou me preparando para o reino de Deus, o reino de Jesus? Que valores eu estou cultivando na minha intimidade? Quais são os atributos da minha personalidade que eu estou burilando? Será se eu estou colocando as coisas terrenas em primeiro lugar e deixando as coisas de Deus em segundo lugar? Será se eu estou buscando trabalhar as minhas imperfeições morais
se eu estou buscando trabalhar o meu egoísmo, o meu caráter julgador, que não posso olhar para o outro e já estou procurando as falhas, os defeitos, apontando os erros, e não estou buscando o meu melhoramento. Não estou buscando melhorar o meu caráter, a minha justiça de poder passar por uma criatura que está ao meu lado, necessitando de ajuda e estender a mão? Será que eu estou trabalhando para aumentar a minha noção de benevolência para com o outro, de indulgência para com as imperfeições alheias? Será que eu estou praticando o perdão? Será que eu já estou conseguindo perceber o que Jesus diz há mais de 2000 anos? Que o reino dele não é este reino que nós iremos. Porque todos nós estamos submetidos a uma lei de Deus, a lei do progresso. Nenhum de nós retrogradará. Ninguém vai se tornar pior. A gente só se melhora. Mas esse processo pode ser lento, demorar 2, 3, 4, 50, 100 oportunidades encarnatórias. Jesus se apequeninou, deixou uns planos espirituais mais elevados e veio à Terra exemplificar, ensinar. Filho de carpinteiro, não gozou da vida material. Embora fosse o Filho do Homem na terra, não empunhou um cetro cravejado de diamantes. Não ordenou a ninguém. Simplesmente exemplificou. Sugeriu, apontou o caminho, mas não impôs a ninguém seguir esse caminho. Apenas mostrou, confirmando a humildade suprema que tinha. Se queres me seguir, toma a tua cruz e vem. Se queres. Não mandou. O reino de Jesus não foi o reino de Pilatos, não foi o reino de Herodes. Não tinha qualquer ligação com o reino material. Não era o chefe de um estado, de uma nação, mas era um líder espiritual que atraía as pessoas de uma forma natural. Não chamava ninguém, as pessoas chegavam até ele. A dor, o sofrimento, o jugo, o fardo faziam com que as pessoas enxergassem em Jesus um líder espiritual. Porque o rei da matéria, o rei daquele lugar, não conseguia resolver esses problemas. O rei não conseguia saciar a fome do povo, não conseguia expulsar demônios. E Jesus fez tudo isso, mas não se achou digno de ser chamado de rei, porque ele mesmo diz: o meu reino não é deste mundo. E quando ele diz o meu reino, ele não está querendo dizer o reino dele, em que ele é o dono, o chefe, o maior, mas o reino ao qual ele pertencia, a sua procedência, de onde ele vinha, o reino de Deus. Não era deste mundo carnal.
do mundo espiritual, e que mais uma vez eu reforço, é o mundo para o qual nós vamos, levando os nossos valores, os nossos tesouros morais. É hora, sempre é hora de nós repensarmos os nossos valores, como anda a nossa caminhada evolutiva, como anda o nosso trabalho de entesouramento espiritual. O que não quer dizer que nós devemos abandonar a vida material. Não, ela faz parte da nossa caminhada evolutiva, faz parte do nosso trajeto de ascensão espiritual. Nós precisamos da vida material, nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver em sociedade, nós precisamos ter dinheiro, nós precisamos ter um meio de transporte. Mas tudo isso é concedido pelo Pai Celestial. São recursos disponibilizados a nós, para que nós possamos, com eles, trabalhar os nossos valores morais e não fazer deles a razão de nossa existência. Com eles, com os recursos materiais concedidos por Deus, nós vamos trabalhar os nossos talentos, as nossas virtudes. E quando partirmos, os recursos ficarão para que outros possam também se aproveitar, para que outros possam se aprimorar. E nós vamos crescer, progredir, caminhar nessa marcha evolutiva, nos tornando espíritos melhores do que fomos ontem. E quem sabe um dia ser bem melhor do que fomos hoje. E quem sabe num dia, talvez muito distante para uns, mais próximo para outros, nós possamos conquistar a condição de poder auxiliar o outro e não mais sofrer com as expiações e provas no plano terrestre. Que nós possamos voltar em oportunidades encarnatórias outras, não mais simplesmente para sofrer, para redimir erros do passado, mas para desempenharmos uma encarnação missionária daquele que se compromete com um trabalho maior de auxiliar os que necessitam, cumprindo o segundo mandamento que Jesus resumiu todos os mandamentos da lei de Deus, amando o próximo como a si mesmo. E amar também significa servir. Que nós possamos observar o mundo material como uma oportunidade que nós temos de nos melhorar. Esse mundo material que nos traz muitas mazelas, por nós adotarmos os reis que não são os mais adequados. Vamos trabalhar a nossa vida material de uma forma que nós possamos ter tranquilidade suficiente para aumentarmos o nosso progresso espiritual. Trabalhar tudo que há de ruim em nós, para que essas coisas ruins morram com a morte do nosso corpo físico e que apenas subsista após o fenômeno morte, aquilo que há de bom em nós. Porque o reino de Jesus não é deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui transitoriamente. Precisamos nos preparar para o outro mundo, para o outro reinado, aonde somente o que não é material persiste. Vamos olhar para nós mesmos e olhar o que de nós não é material, para que a gente possa diagnosticar aonde precisamos ainda melhorar, porque ainda precisamos melhorar muito. Olhamos muito com os olhos da matéria, vivemos muito a matéria e deixamos de viver o Espírito, deixamos de viver e nos preparar para o reino de Jesus, que não é deste mundo. São as reflexões que nós temos a passar a todos vocês hoje.
Que a paz do Mestre Jesus, desse Rei humílimo, mais sábio, justo, generoso, possa nos envolver e nos mostrar o caminho que nós devemos percorrer para nos desvencilharmos de tudo aquilo que ainda nos causa dor e sofrimento, mostrando o caminho para os tesouros do Espírito que nós precisamos alcançar e conquistar. Boa noite a todos.